Podcast. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos agora em mais uma edição do nosso TOTOS Developers Podcast. Hoje o Manzano não pôde vir, mas eu toco aqui mesmo, o substituto. E hoje vamos falar de uma linguagem muito polêmica, muito popular, muito legal, amada por muitos, odiada por outros tantos, o famoso PHP. E conosco hoje nós temos o Marcel dos Santos. Fala aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcel, sou desenvolvedor PHP há 15 anos, trabalho com desenvolvimento web e sou desenvolvedor full stack e sou um dos evangelistas do PHPSP, comunidade PHP daqui de São Paulo. Legal. E também temos nosso Totter Gustavo, que eu não vou falar o sobrenome porque eu vou com certeza errar. Se apresente aí pro pessoal. Opa, tudo bom? Eu sou o Gustavo. Reichelt Emil, é complicado mesmo. Saúde! Eu sou pai de filhos de 4 patas, de pets, né? Eu gosto bastante de série de época e ficção científica. E nas horas vagas gosto de jogar RPG. Eu trabalho com desenvolvimento web há bastante tempo. Meu desenvolvimento web começou em 95, criando sites, em PHP mais ou menos uns 10 anos de experiência. E eu tô na TOTOS vai fazer uns 4 anos trabalhando no Eleve Vendas. Basicamente com o desenvolvimento PHP. Legal, legal. Para finalizar, vou passar para mim mesmo e fazer o jabá do TOTOS Developers, o nosso portal em developers.totos.com. É o nosso portal onde nós temos esse podcast, temos muitos artigos dos nossos TOTOS, artigos técnicos, artigos sobre agilidade, sobre PHP, Angular, enfim. Temos também os nossos eventos, que atualmente, pela nossa situação atual, são eventos todos online, mas assim que voltar ao novo normal, voltaremos a ter eventos lá também nas nossas sedes, pelo Brasil todo. E claro, temos vagas. E a TOTOS ainda está contratando bem, tudo remoto. Então, bem-vindos à nova era. Então vamos lá, vamos começar a falar da linguagem. Para vocês, quais foram suas motivações? Como que vocês entraram no mundo do PHP? Eu comecei a mexer com PHP há bastante tempo, se eu não me engano, há 15 anos atrás, né, como eu disse na minha apresentação. Comecei de uma forma bem acidental, por assim dizer, né? 15 anos atrás a gente não tinha muita opção de linguagem de back-end. Uma das linguagens que eu trabalhava na época era o tal do ASP clássico, né? Em 2003, 2004, se eu não me engano, não existia .NET, Java, era um pouco mais complicado de se trabalhar, porque a gente trabalhava muito com servidor compartilhado. Então, eu acabei partindo para o PHP, né? Eu participei de um evento para quem conhece, né? Para quem é mais velho, já ouviu falar o tal da Condex, né? Na época que existia a Fenasoft. Eu, por acaso, comprei um livro de PHP 4, levei para casa, comecei a ler e aprendi a linguagem. A partir daí, há 15 anos atrás, eu comecei a melhorar o meu conhecimento sobre a linguagem, aí eu comecei a trabalhar em outras empresas, eu pulei de uma empresa para outra, já trabalhei com Java, já trabalhei com C#, mas o PHP eu nunca deixei de trabalhar com ele, né? Ele sempre foi minha linguagem de back-end preferida, apesar de trabalhar como front-end, apesar de mexer com JavaScript, entre outras tecnologias. Então eu comecei a mexer com PHP há 15 anos, né? Desde o PHP 4, e me mantenho até hoje, já perto do PHP 8 que vai ser lançado no final desse ano. Fenasoft, meu Deus do céu. Para as crianças que aprendem, que estão trabalhando com Node, etc., eram eventos, né, Marcel? Há quanto tempo isso aí, Fenasoft? 10, 12 anos? Cara, eu comecei na Fenasoft quando eu fazia meu curso técnico, quando eu tinha meus 15, 16 anos. Isso aí é 18 anos atrás. A última vez que eu fui, se não me engano, eu tava com 16, 17 anos. Hoje eu tô com 34, ou seja, eu tava com metade da minha idade. Era o que existia de evento grande de tecnologia na época, onde o pessoal descobria as novas tecnologias, onde o pessoal descobria o que era um computador com um kit multimídia, com webcam, né? Tudo que hoje é trivial pra gente era o que acontecia na época, né? Mas isso a gente tá falando de quase 2 décadas atrás, né? Hoje a gente tem formatos de eventos muito mais distintos, né? Bom, e Gustavo, e você? Qual que é a sua relação com o PHP? Como que você começou? Eu comecei trabalhando em desenvolvimento web lá por 95, sabe? Mas daí era só desenvolvendo sites em HTML, né? Aí PHP acabou surgindo uma oportunidade de trabalho numa empresa que todo o back-end era feito em PHP, framework próprio. E aí eu fui me apaixonando pela linguagem, pela simplicidade, pela facilidade e velocidade de entregar soluções, né? E aí sempre que eu procurava trocar de emprego, eu sempre tentava focar nesse nicho do PHP. E sempre fui apaixonado por eventos também. Legal. Quando vocês começaram, enfim, faz bastante tempo vocês estão falando, mas qual que foram os seus primeiros desafios com a linguagem? O que vocês viram de característica da linguagem que pra vocês clicou, pra vocês, nossa, essa linguagem é boa de se trabalhar, uma linguagem boa? A
há bastante tempo atrás, né, a gente não tinha muito essa portfólio de linguagens de escolha que nem a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem pelo menos 2 dezenas de linguagens que a gente pode trabalhar no back-end, né? Antigamente não era tão simples assim, né? Antigamente a gente tinha ASP, PHP, Perl e Java. O que o PHP se mostrou para mim, né, como uma linguagem muito interessante foi a praticidade de se desenvolver aplicações, né? É uma linguagem simples que com 2, 3 linhas você já consegue ter uma interação com uma ferramenta de back-end. Isso é um negócio muito importante porque há 15, 20 anos atrás, né, o pessoal estava descobrindo como se programava para a web, né? Então não existia uma mecânica, não existia um formato, não existia um jeito como hoje existe, como hoje tudo é muito parelho, as tecnologias, a parte ferramental, a parte de fluxo, frameworks, naquela época não existia. E o PHP ele trouxe essa facilidade, né? Essa abstração de conceitos que a gente precisaria ter para trabalhar com servlets em Java ou com outras linguagens, ele trouxe de uma maneira muito, muito fácil, né? Com um simples ícone na tela você consegue mostrar uma informação. Você fazendo uma requisição HTTP a partir de um formulário, você consegue receber essas informações de uma maneira muito prática e tratar essas informações no back-end. Então foi essa beleza e essa facilidade, né, do PHP que me fez brilhar os olhos, né? E você, Gustavo? Você falou que trabalhou com outras linguagens, HTML e tal. O que você achou de característica boa do PHP? Então, cara, essa flexibilidade eu adoro, assim, tipo, eu acho que o PHP proporcionou a diversos desenvolvedores a entregar soluções, resolver problemas, entregar valor para os seus clientes, sem às vezes ficar horas através de lendo documentação ou catando a resposta no Stack Overflow, tá? Acho que na minha carreira profissional, dos desafios que eu tive em relação ao PHP, tipo, acho que o primeiro grande desafio foi começar a enxergar as coisas orientado a objetos, porque o PHP não é originalmente uma linguagem fortemente orientada a objetos, como o Java, por exemplo. Esse foi o primeiro desafio, e depois que eu comecei a entender esses conceitos, tudo começou a fluir melhor para mim. E eu acho que um outro grande desafio que eu tive também como desenvolvedor PHP foi quando eu comecei a escrever teste unitário e entender os conceitos dos mocks, de como mocar nossas classes, mocar requisições ao banco. Mas também, acho que depois comecei a entender como que funciona e graças também à simplicidade do PHP, hoje eu consigo mocar qualquer método, qualquer classe, entregar uma solução com praticamente 100% de teste unitário. Legal, interessante. Hoje, como o Marcel falou, a gente tem uma portfólio, né, um cardápio de linguagens, principalmente no back-end, né, muito, muito, muito grande, né? Se eu citar nominalmente todas as linguagens que a gente pode usar no back-end, vai acabar o programa e só vou estar eu falando, né? Hoje, na visão de vocês, tá? O PHP, ele é uma linguagem antiga, né? Então o Marcel pode até falar um pouquinho da história, né, que surgiu lá em 95 e tudo mais, mas hoje, atualmente, aonde que o PHP se encaixa nas linguagens, assim, eu digo assim, qual que são as vantagens competitivas hoje do PHP comparado, por exemplo, com .NET ou com Java, com JavaScript, um Node, né? O PHP, ele nasceu para a web, né? Então, ele foi, de fato, uma linguagem que nasceu com a intenção de tornar mais fácil o desenvolvimento para a web. Ela foi criada em 95, né, por um cara chamado Rasmus Lerner, e ele criou porque ele estava tendo um problema de criação de páginas web, que ele fazia na época com C, aí era muito complicado, então ele criou um ferramental, né, um toolkit feito em C, que permitia com que ele criasse páginas de forma mais prática. Com o passar do tempo, esse toolkit foi evoluindo com a linguagem, né, e foi adotado por 2 desenvolvedores, um chamado Andy Gutmans e o outro chamado Ziv Zuratsky, que passaram a tocar e passaram a trabalhar em cima do PHP como uma linguagem, como uma engine. Então o PHP, né, na sua essência, ele nasceu para tornar fácil o desenvolvimento web. E hoje o que a gente tem na web, né, a evolução que a web teve, a gente tem que agradecer muito, né, mas muito ao PHP, porque ele foi durante anos ou mais de década que democratizou o acesso à informação na internet, né, e a criação de aplicações web. Então eu tenho quase certeza que muito da gente aqui, né, até vocês que não trabalham com PHP, vocês devem ter trabalhado com PHP um dia ou devem ter usado alguma plataforma de fórum, alguma plataforma de blog ou alguma solução feita em PHP nessa história toda. Só que hoje a gente tem um mercado muito mais competitivo, né? Então no back-end a gente tem inúmeras linguagens, excelentes linguagens, diga-se de passagem, e um ótimo ecossistema. E o porquê que eu acho que ainda o PHP ele é válido ainda hoje? Eu acho que o PHP ele é válido ainda hoje porque a essência dele, que foi ser construído para trabalhar com web, ainda continua. Então ele é uma linguagem que nasceu para a web, ela foi originária para a web, então a web é cidadã de primeira classe, né? O HTTP, os protocolos, toda a parte de comunicação no PHP, isso é muito
muito transparente para quem vai começar a programar. Uma das vantagens do PHP é a curva de aprendizado muito fácil, né, para um desenvolvedor quando quer começar a trabalhar com web. Aí vocês podem falar, poxa, mas o fato de ser fácil não pode trazer problemas para a linguagem, código mal feito, entre outras coisas? Sim, pode trazer. Toda linguagem que é fácil por si só pode trazer esse tipo de problema, assim como o JavaScript também carece desse tipo de problema. Mas uma coisa que eu gosto no PHP e que permite com que a linguagem ainda seja útil é que você pode tanto programar de uma maneira simples, se você quiser criar um script procedural que simplesmente recebe dados de um formulário, processa e grava no banco, você pode criar. E se você, caso queira criar uma solução robusta, como nosso amigo disse, com testes, com uma parte de tipagem, com arquitetura e orientação a objetos bem robusta, bem definida, você também pode criar. Então o PHP ele é flexível, ele é democrático nesse ponto. Ele pega desde o adolescente ou da adolescente que está começando lá no ensino médio, que quer fazer um script simples, até programadores experientes com 10, 15, 20 anos, que quer fazer uma aplicação robusta, com teste, com tipagem de código e com análise estática. Legal. E até você falou bem do adolescente pegando, né? Então, eu mexi um pouquinho com PHP para customizar meu flogão do quando eu era adolescente emo. Tem muito dessa forma de sobrinho, né? Que, código... Exatamente. Mas então, cara, eu acho que assim, ó, o PHP, eu concordo com tudo que o colega falou, tá? E, tipo, ele serve para quase todo tipo de negócio, sabe? Então, tu vai entregar uma solução, o PHP sempre vai ser uma escolha. Ele sempre vai estar na lista, pode ser feito melhor com Node, pode ser com Java, mas também pode ser feito com PHP, tá? Eu acho que a gente tem diversos frameworks que auxiliam bastante no desenvolvimento, tanto em questão de padronização como em de velocidade. Hoje o Laravel está bem completo, bem robusto. Claro que eu não acho o código do Laravel muito bonito, saca? Tipo, muita classe estática, mas ele acelera bastante o desenvolvimento. Olha a polêmica. Que falar de PHP e não falar de framework tem que falar, né? A gente tem o Zend também, que quem olha o Zend Framework e olha um código Java, acha que é praticamente a mesma coisa, sabe? O PHP ele tem uma história bacana, né? Porque ele nasceu procedural, como o Gustavo disse, né? Só que à medida do tempo ele foi adicionando funcionalidades de orientação a objetos. Eu costumo dizer que o PHP ele teve vários pontos, né? Vários marcos na sua história. E dentre esses marcos, né? Foi a introdução do PHP 5.0, que veio com várias funcionalidades de orientação a objetos. E mais especificamente na versão 5.3, que foi lançada nos idos de 2009, ele veio com algumas funcionalidades que permitiu com que o PHP fosse distribuído de uma forma mais organizada. Então, na versão 5.3 veio suporte a namespaces, veio late static binding, veio suporte a closures, e a gente tem como a versão 5.3 um marco que permitiu que um código PHP fosse organizado em forma de pacotes orientado a objeto muito bem feito. E daí, né, veio o surgimento de vários frameworks, que aí a gente tem de vários sabores, né? Para quem gosta de frameworks a la Spring, como Java, tem o Symfony. Para quem gosta de algo mais do lado do Rails, tem o Laravel. Você tem o Zend também, que hoje se chama Laminas, né? Hoje faz parte da Linux Foundation e tem um outro nome. Você tem um conjunto de frameworks para todo tipo de gosto, né? Para quem desenvolve em PHP. Como o Gustavo disse, é muito importante, né, e é algo que traz uma riqueza para quem desenvolve PHP, né, muito grande. A comunidade também é bem grande, a gente tem uma documentação muito alta, tipo, o PHP tem a PSR, que são os padrões de desenvolvimento. Com base nesse, a gente conseguiu gerar um pacote de gerenciador de dependências, que é o Compose, que é muito forte. Cara, tipo, ele consegue atender todas as nossas necessidades, assim. Legal. A gente vai falar mais nos próximos blocos como começar, documentação, etc. Então guardem aí pra não dar spoiler pro pessoal, tá bom? E outra coisa, outra vantagem que o pessoal de gerência vai gostar. Tipo, o custo de manter um servidor PHP é muito baixo em relação ao de outras linguagens. Isso é bom, hein? Custo menor, lucro maior. Toda a stack é open source. E o servidor é muito barato manter. Se for comparar com o C# da vida. Uma coisa interessante que até pra finalizar esse bloco, queria conversar rapidamente com o Gustavo, que até é uma surpresa minha da TOTUS usar o PHP, porque eu realmente não sabia, tá? Porque normalmente quando eu vou em eventos falar da TOTUS e que a gente tá contratando, eu falo, tem todas as tecnologias. Aí fala, tem PHP? Olha, não sei, mas eu acho que sim, porque tem tudo lá dentro. E realmente, a gente trabalha com basicamente todas as tecnologias de mercado que o pessoal utiliza. Você utiliza o PHP em qual projeto? Eu trabalho no Eleve, né, que é um PDV. Essa tecnologia veio pra TOTUS quando a TOTUS comprou a Bematec, sabe? Era um software da Bematec, desenvolvida por um time ucraniano. E aí, como o forte da TOTUS é desenvolvimento de software, a TOTUS resolveu trazer para dentro da TOTUS o desenvolvimento, né? Então, a gente tem vaga de PHP, sim, já para fazer o merchandise, pode dizer. Remoto, hein? Hoje remoto, mas talvez em breve na companhia também. O nosso software, ele trabalha com dispositivos mobile, rodando Android nativo, Java,
e o servidor de tempo em tempo recebe os dados. Então, tipo, o nosso servidor PHP trabalha com gerenciamento de filas, gerenciamento de batch de arquivos, resolvendo sincronismo. Cara, é bem robusto, bem completo e atende tipo, muitos clientes a baixo custo, que nem eu disse. Legal, muito interessante. Bom, então agora vamos para o nosso próximo bloco de como iniciar e como melhorar o conhecimento na linguagem. Então, falar de PHP assusta muita gente. Por exemplo, o que são esse monte de cifrão, por onde eu começo, se tem VS Code e tudo mais. Então, fala aí, para começar no PHP, certo? Para você começar o seu desenvolvimento, é complicado? Isso tem fundamento? E qual a recomendação que você dá para quem está começando no desenvolvimento, algum link de referência, algum livro de referência, etc. Eu acho que o PHP, né, junto com o JavaScript, é uma das linguagens que é mais fácil começar a desenvolver, né? Ela tem uma curva de aprendizado muito baixa. PHP, antigamente, a gente precisava instalar numa pequena stack com um servidor web, geralmente Apache, o binário do PHP, para poder rodar. Hoje, a gente não precisa mais disso, né? Hoje, simplesmente o binário do PHP é o suficiente para você poder rodar PHP e para você poder ele ver funcionando. Então, basicamente, o que você precisa para você começar a aprender a desenvolver em PHP? Você precisa simplesmente baixar o binário do PHP e um editor de texto, tá? Então, o editor de texto pode ser o VS Code, que ele tem um suporte muito bom para PHP, tá? Então, o suporte básico inicial, ele é excelente. E tutoriais na internet você tem aos montes, você tem a própria documentação do PHP, mas o start inicial para programar PHP é basicamente você criar um arquivo .php, abrir com aquela tagzinha engraçada, né, que é o menor interrogação PHP, e lá você escreve seu código. O pessoal reclama muito do cifrão, o pessoal reclama muito das funções, mas o PHP, se a gente for lembrar, né, ele foi feito em C, tá? E ele foi feito com a base na linguagem C. Então, todos aqueles underlines, todas aquelas funções, elas não são criadas de forma aleatória, né? Ela tem o histórico, né? Ela tem a influência da linguagem C. Sendo bom ou não, né? É o histórico do PHP. E, se eu não me engano, né? As variáveis com cifrão veio do Perl ou veio do Bash. Mas, para se desenvolver hoje uma aplicação PHP é muito simples. Você baixa o binário do PHP e começa a desenvolver. E o que eu sugiro, né? Com que a pessoa que vai iniciar com PHP comece a estudar? Então, primeiro estude a estrutura da linguagem. Então, como que você cria funções, como você cria variáveis, estruturas de controle, a Standard Library do PHP, como funcionam os arrays, como você opera os arrays, opera string e constrói alguma coisa em cima disso, né? Você vai ter que também trabalhar com as super globals que você recebe quando você tem uma request ou que você devolve quando você quer imprimir alguma coisa na tela, mas essa é a base, né? Esse é o básico do PHP. E ele é muito simples, né? O fato de ser procedural também não é nenhum problema, a gente não precisa de um código orientado a objetos para você começar no desenvolvimento, né? Eu acho que uma das coisas que me dificultava quando eu estava começando a aprender Java, né, é que para eu fazer um Hello World era muito complicado, né? Então eu tinha que criar uma classe, a classe tinha que ter o mesmo nome do arquivo, aí ele tinha que ter um método public static void main, a string args, aí eu vou lá, utilizo o system.out.println para eu poder fazer algo muito simples. No PHP, isso não é necessário. E isso não quer dizer que você não possa utilizar a orientação objeto mais para frente, né? E no decorrer da evolução como desenvolvedor, eu recomendaria que estudasse orientação a objetos. Então, da mesma forma como você estudar para C# para Java, estudar para PHP funciona muito bem. É a forma como os softwares são construídos hoje em dia. Então, tudo que se tem produzido em PHP é feito de forma robusta, orientada a objetos, com testes, seguindo princípios de design de código, design orientado a objeto, design pattern, DDD, entre outras coisas. E, como disse, né, o passo seguinte seria estudar orientação a objeto e possivelmente escolher um framework para você se adaptar a como a gente constrói hoje aplicações web em PHP. Eu sugeriria Laravel, porque eu gosto do Laravel, mas poderia também sugerir o Symfony ou o Slim, por exemplo. Legal. E é interessante, é uma coisa que eu realmente mexi muito pouco com PHP. Eu lembro que na época, para começar a trabalhar com PHP, precisava instalar o LAMP, né? E, geralmente o pessoal instalava esse stack LAMP, né? Se você estava no Linux, então é o acrônimo Linux, Apache, MySQL e PHP. Então, são as 4 ferramentas que você precisaria caso você instalasse PHP. No Windows, né, o pessoal tinha o WAMP, né, que era um binário que abarcava esses 4 binários e você simplesmente instalava com Next, Next, Finish, jogava o teu arquivo para pasta para você poder executar. Hoje, para você rodar um código em PHP, você simplesmente vai no teu diretório do seu código, digita php-s, localhost, a porta, e pronto, você está com um servidor web, sem precisar instalar nada de extra do seu gerenciador de pacotes, né? O próprio binário do PHP, ele vem com
um servidor web light, né, por assim dizer, que te auxilia no desenvolvimento. Obviamente, você não vai fazer isso em produção, você vai usar um Nginx, você vai usar um Apache ou alguma coisa mais robusta. Legal. E você, Gustavo, alguma dica aí pra quem tá começando no PHP? Não, cara, eu acho que o que o Marcel falou tá super de acordo, entendeu? Tipo, começar estudando fazendo scripts, procedural, com o tempo estudar um framework, onde vai aprender padrões de projeto, instalar um stack do PHP é super simples, que nem vocês disseram, é o WAMP, LAMP, ou se quiser também instalar local no Linux, é barbada. E uma sugestão de livro eu queria deixar para vocês, é de um colega meu aqui do Sul, do Pablo Daulólio. Ele tem um livro chamado PHP Programando com Orientação a Objeto. Esse livro não só ajuda a tu aprender a programar PHP orientado a objetos, mas a entender a orientação em objetos no sentido do paradigma, que tu pode aplicar para depois qualquer outra linguagem que a pessoa for querer trabalhar, seja Node.js, JavaScript, TypeScript, Java, etc. Legal, show. E o que vocês recomendam para quem quer entrar no mundo PHP para se manter atualizado? Tem comunidade, podcast, o que vocês recomendam para quem quer se manter atualizado com as novidades? A minha recomendação, né, como o Álvaro sabe, né, eu conheci ele na comunidade, né? Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, conheci o Álvaro no TDC, se eu não me engano, 2018 ou 2019, Álvaro? 2018, eu acho que eu era participante, 2019 já é palestrante. Então eu acho que foi em 2019, né, que eu bati lá no stand da TOTUS, estava lá você, estava lá o Joe Calistro, enfim, um abraço pro João. E uma das coisas, né, como eu sou uma pessoa de comunidade, que eu sugiro para quem quiser aprender a PHP é participar de comunidade. A sugestão que o Gustavo deu, cara, é excelente, né, o livro do Pablo, ele é basicamente uma referência, uma bíblia, né, de ensino de PHP que tem no Brasil. Eu tenho, só para vocês terem ideia, eu tenho 2 versões dele aqui na minha estante, então é um excelente livro, mas pra gente ir um passo além, né, porque assim, a gente aprende a parte básica, fundamental da linguagem procedural, a gente aprende orientação a objeto, alguns padrões, mas para ir além, para a gente ter experiências diferentes, para a gente conhecer outras técnicas, é interessante que se participe de comunidades. E participar de comunidades, eu sugiro participar de meetups, então você tem meetups no Brasil inteiro, então em São Paulo aqui, por exemplo, o PHPSP, que é o grupo que eu participo, a gente tem um meetup mensal chamado PHPSP mais Pub, que a gente se reúne num bar para poder falar sobre PHP, ele vai das 7 às 10 da noite, obviamente ele está parado por causa da pandemia, mas é muito legal, vai gente, tudo quanto é nível, gente que nunca viu PHP na vida, a gente está iniciando, até pessoas que trabalham 10, 15 anos com PHP. Isso é muito bom porque tem uma troca de experiência, a gente sempre vem com sugestões, é um ambiente muito acolhedor. A gente também faz um evento de palestras bimestral aqui em São Paulo, chamado PHPSP mais Talks. Então, a gente permite com que o pessoal se atualize através de palestras e a gente traz pessoas de várias comunidades, né? A gente teve recentemente uma edição que a gente fez na Kaelon, que teve uma desenvolvedora .NET falando sobre Domain Driven Design. Isso é muito massa, né? Isso é muito bom para quem participa como ouvinte, tanto quanto palestrante. Então, se vocês são de outras regiões do Brasil, do Sul, tem o PHP-RS, tem o PHP Santa Catarina, tem o pessoal do Nordeste, tem o PHPest, tem as várias comunidades regionais, tem grupos no Telegram, tem o PHP Brasil, o William toca com maestria, tem grupos no Slack também, tem o Slack do PHPSP, tem o Telegram do PHP Rio. Então, participar da comunidade é essencial, porque permite com que haja essa troca de experiência, né? Com que todo mundo evolua junto, né? Ninguém é nunca tão iniciante a ponto que não possa ensinar nada para ninguém ou tão avançado a ponto que não possa aprender algo de alguém. Então a comunidade, ela faz a diferença na vida de um desenvolvedor, de uma desenvolvedora, quando se fala em PHP e quando se fala em qualquer linguagem, né? Quando se fala em qualquer plataforma. Então participem de comunidades, participe de eventos, assista a palestra, escrevam artigos, leiam artigos, participe daquela discussão naquele teu canal do Slack ou do Telegram preferido. Eu sou suspeito de comentários sobre comunidade, que uma coisa que eu me arrependo é ter descoberto as comunidades e participar ativamente das comunidades só depois de 13, 12 anos de carreiras. Eu vejo um pessoal que começa já na comunidade e tem um potencial de chegar muito mais longe do que eu cheguei, por exemplo. Então, comunidade realmente é uma coisa excelente para quem puder participar. E você, Gustavo, como é que você faz para se atualizar no mundo do PHP? Cara, eu acho que eventos, para mim, é como se fosse uma festa, assim. Eu fico muito feliz quando eu participo de eventos. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o TDC, agora tá tendo o PHP Conf, veio pro Rio Grande do Sul, acho que teve 2 anos seguidos aqui, deixou de ser frequentemente em São Paulo e veio para cá. A gente tem o Brasil JS aqui. Eu acho que em eventos a gente cresce como desenvolvedor, né? Participando, trocando ideias, conhecendo outras pessoas e estudando, né? Estudando livro, fórum, eventos. Dicas para quem está começando, o que eu deixaria? Além de eventos, que é muito bom, é tentar desenvolver sempre usando tipagem, tipo,
No PHP 7 trouxe a tipagem, então a gente consegue tipar o retorno da função, tipar os atributos e desenvolvendo com teste unitário. Para mim, as 3 dicas de ouro, assim, para quem está iniciando na linguagem, quer crescer, é participar de eventos na maior quantidade possível que ele puder, trabalhar com tipagem, que veio no PHP 7, e trabalhar com teste unitário. Excelente dica. Isso não é só para PHP não, viu? Eu diria para quase toda a linguagem. Tipagem é uma coisa meio polêmica, né? É engraçado que eu vejo várias linguagens que se orgulhavam de não ser tipadas e agora estão desesperadamente tipando. O JavaScript, o Python também. Então é engraçado essa questão da tipagem que realmente tem o seu valor, se provou com o tempo. Ainda tem gente que não gosta, mas enfim. Mas teste, realmente, eu falo que testes é uma coisa inegável. Assim, tipagem a gente pode até discutir, dependendo, tem pessoas que têm bons pontos a favor, bons pontos contra. Mas testes, não tem nenhum argumento contra testes. Eu não conheço nenhum argumento certo contra testes. Mas bem interessante essa colocação. Um código bem testado, com os testes unitários escritos de maneira correta, tem mais valor que uma documentação, entendeu? Tu consegue olhar para os testes e entender o que o código está fazendo. E a tipagem também. Eu acredito que tu tipando o retorno, tipando o que a função está recebendo, o desenvolvedor que pegar para dar manutenção no teu código vai saber o que está acontecendo ali. Eu sou da opinião que testes bem feitos são mais valiosos que o próprio software. Chegando nesse extremo. Por quê? Porque com testes bem feitos, você pode criar um software novo e melhor e mais rápido que faz a mesma coisa. Mais barato, enfim, certo? Então, assim, o cara falou assim, vou apagar aqui. Você escolhe apagar seus testes ou seu software? Ele fala assim, apaga meu software, que o teste eu consigo fazer um software melhor com os testes que eu tenho. Então, bem legal isso. Bom, é um pequeno momento pimenta, então a gente falou muito bem de PHP e tudo mais, tal, só que toda linguagem, toda tecnologia tem seu ponto, tipo, meu, que saco isso aqui. Então, assim, eu queria saber de vocês o que incomoda vocês no PHP. O que você acha que, pô, isso aqui podia ser melhorado? Não, alguma coisa tipo, isso aqui, enfim. A gente até tava falando do Deno e do Node, né? Que até o próprio criador criou um novo runtime só com as coisas que ele queria mudar no Node. Qual que é a opinião de vocês do PHP? Qual que são as características que vocês particularmente não gostam? Olha, esse é um ponto interessante, né? Porque normalmente na nossa vida como o desenvolvedor PHP, né? Eu também, principalmente como líder de comunidade, a gente lida com um monte de situação de críticas da linguagem, né? Então, eu até fazendo um pequeno desabafo aqui, né? Para muita gente virou moda falar mal de PHP, né? Muitas dessas pessoas que falam mal de PHP, elas falam sem conhecer a linguagem. Então, elas falam simplesmente por repetir o que uma outra pessoa já falou em algum momento. Talvez uma pessoa deve falar mal da linguagem com razão e algumas pessoas falam mal sem conhecer a linguagem, né? Há 2 anos atrás, um amigo chegou para mim e disse assim, tu trabalha com PHP, né? Eu, sim. Sabia que já tem orientação a objeto PHP? Eu, bicho, vou começar a usar. Mas é bem isso que o Marcel falou, é a visão das pessoas da nossa linguagem. Mas eu quero saber a autocrítica, eu quero saber o que vocês acham que poderia melhorar. Eu vou chegar lá. Aí o que acontece, né? Eu participo de vários eventos e todo evento que a gente faz, todo meetup que a gente faz, rola esse questionamento. Poxa, mas a gente tem Go, a gente tem JavaScript, a gente tem tal linguagem que é performática, que tem isso, que tem assim, que tem não sei o quê. Por que eu vou usar PHP, né? E eu sempre utilizo as mesmas argumentações, né? É uma linguagem robusta, a gente tem um ecossistema muito bom e claro que a linguagem tem problemas, né? Eu sei, eu conheço muito bem, eu lido com isso no dia a dia e sei que a linguagem tem problema. Mas eu só queria fazer esse pequeno desabafo falando que tem muita gente que reclama da linguagem sem de fato conhecer, simplesmente reclamar por reclamar. Mas a linguagem, no meu ponto de vista, ela tem vários problemas, né? É como uma linguagem que não nasceu projetada tal qual Haskell, tal qual Java, tal qual C#, tem mentes brilhantes, né, por trás do design da linguagem, a linguagem tem um monte de inconsistência, né? Uma das inconsistências que mais me incomodam são o fato de você ter funções que não obedecem regras de nomenclatura. Então, por exemplo, você tem uma função arrayFilter, que o primeiro argumento ele é a função de callback, o segundo é a lista, e o arraymap, os argumentos eles são invertidos. Você tem funções que levam no nome separador com underlines, tem função que não leva. Você tem função que tem nome, por exemplo, strcmp, né, que você não consegue identificar o que é, basicamente é utilizado para comparação de string. Então, essa inconsistência no nome de funções na API é uma coisa que me incomoda bastante. Uma outra coisa que me incomoda, aí eu posso estar sendo injusto com o pessoal que mantém a linguagem, mas a extrema preocupação com retrocompatibilidade, né? Isso a gente sabe que tem que ter, né? Porque se você adiciona alguma coisa que quebra compatibilidade, você basicamente quebra metade do back-end que existe no mundo em relação ao web. Acho que até mais. Assim como você adicionar uma quebra de compatibilidade no JavaScript
você quebra 1 bilhão de front-ends, né, porque o JavaScript está em todo front-end, se você quebrar a compatibilidade com PHP, você faz com que vários softwares quebram. Para mim é muito ruim porque a gente carrega coisas de 15, 20 anos atrás que a galera ainda insiste em deixar na linguagem, mas essa é uma visão de uma pessoa que olha um pouco para frente, né? Então, eu posso estar sendo injusto, mas eu acho que essa preocupação exacerbada também é ruim. Legal. E você, Gustavo, o que você não gosta do PHP? O que mais me incomoda é a maneira de trabalhar com concorrência, paralelismo, que ele não... Até tem algumas maneiras de resolver isso, mas não é muito profissional, não é muito boa, sabe? Tanto que no nosso time, os novos desenvolvimentos, a gente já está adotando mais TypeScript do que PHP, em função da facilidade do JavaScript de lidar com o paralelismo. Certo. Toda tecnologia, normalmente, a gente faz essa pergunta porque é muito importante. O nosso ouvinte sempre tem em mente que toda tecnologia tem, sim, o seu... Nenhuma é bala de prata, né? Até a gente pode falar até pela TOTUS. Como eu falei, a gente tem PHP também. Por que a gente tem tanta tecnologia? Porque para cada caso vai ter uma característica, cada caso vai ter uma vantagem de usar uma linguagem ou outra. Então é bom esse momento para o pessoal saber aonde não usar o PHP. E fica de dica até pro Gustavo, né? Para falar sobre concorrência e paralelismo. Eu não sei qual que é o problema que ele tem em relação a isso em PHP, né? Porque se a gente parar para analisar aqui friamente, o PHP ele nasceu, entre aspas, já out of box serverless, né? Então, para cada requisição que você tem, ele está com um processo, nenhum fala com o outro, e isso funciona out of the box. Tem muita gente que precisa de algo que seja extremamente performático, né? Aí a minha pergunta é, precisa-se de algo muito extremamente performático? Porque depende, você precisa verificar a tua aplicação. Frameworks out of the box, eles aguentam 500 requisições por segundo facilmente. Ah, mas o Node aguenta 17 mil, 20 mil requisições por segundo. A sua aplicação precisa de tudo isso mesmo, a ponto disso ser algo impeditivo? Se precisar, tem uma ferramenta nova no PHP chamada Swole, né, que é uma biblioteca, uma extensão que ele te permite desenvolvimento, né, utilizando Event Looping em PHP de forma concorrente, que trabalha com corrotina, que deve bater 30, 40 mil requisições por segundo e é PHP. Então você utiliza a tua experiência, teu codebase, empresas gigantescas na China, né, que eles utilizam, por exemplo, a Tencent utiliza o Swole PHP. Está bem quente, o pessoal tem falado bastante na comunidade PHP e ela endereça esse problema que algumas pessoas têm com PHP. O ponto é que os problemas vão aparecendo e vai aparecendo soluções novas para problemas, né? Valeu pela dica, Marcel. Vou dar uma estudada mesmo nisso, porque me interessa bastante. Né? Então me chama depois do episódio aqui, cara, que vou te passar excelentes referências sobre o assunto, cara. Tem algumas pessoas que utilizam do meu ciclo de amizades que falam muito bem da ferramenta. E é bom sempre lembrar que o Facebook, né, ele... Não sei se ele ainda é, mas eu acho... Mas o Facebook até pouco tempo atrás era o grande killer app do PHP, né? Tipo, mas e o Facebook? Você não usa o Facebook? Quer dizer, hoje em dia pouca gente usa o Facebook, né? Mas... Pouca gente não, muita gente, mas enfim. Já não tá mais na modinha do pessoal. Mas o Facebook, sim, é uma grande plataforma, gigantesca plataforma construída em PHP, né? Ou tô errado, Marcelo? Hoje em dia, eu acredito que o Facebook ele não seja só construído em PHP. Eu imagino que deve ter pelo menos umas 30, 40 linguagens. Eu já vi pessoal falando de Go, de C, de C++, deve ter Java, Haskell, PHP, entre outras coisas. O engraçado é que o Facebook, né, ele tem uma história muito curiosa com PHP, que ele nasceu utilizando PHP. Durante uma história da vida do Facebook, eles criaram uma runtime de PHP. Até então, a runtime do PHP era única. Era a linguagem, o runtime, tá, e o ecossistema. Então, o Facebook criou uma ferramenta chamada HHVM. Era uma runtime, cara, muito utilizada, muito rápida, muito performática. E eles escreveram uma especificação, né, tal qual tem o ECMA 262, o pessoal de JavaScript. Eles escreveram uma especificação para eles poderem implementar essa runtime, né, em cima para utilizar PHP. Então, eles ganharam em performance com isso. E em cima desse trabalho que eles fizeram com PHP, eles criaram uma linguagem chamada Hack. E durante muito tempo ela foi compatível com PHP, tal qual o TypeScript é com JavaScript. Mas num dado momento da história, né, o PHP ele decidiu evoluir por um lado, aí eu não sei por qual motivo, e o pessoal do Facebook, eles continuaram utilizando o Hack e eles, entre aspas, se livraram das amarras de compatibilidade com o PHP e seguem a vida deles. Aí só para vocês terem uma ideia, né, o Wikimedia, que só roda o Wikipedia, que é um dos sites mais acessados do mundo, eles migraram o runtime deles do runtime do PHP para HHVM, que é essa runtime que o Facebook utiliza, né? E essa linguagem Hack do Facebook, né, que é um dialeto de PHP, ela veio
veio para resolver vários problemas que o PHP tinha. Então, de uma standard library robusta, com tipagem estática, trouxe funcionalidades como programação assíncrona, entre outras inúmeras funcionalidades, né, que o PHP ainda não tem. A parte de generics, a union types, entre outras coisas. Então, essa é uma história muito interessante, né? E, inclusive, né, graças a esse movimento do Facebook que surgiu o famoso PHP 7, né? Então, o pessoal do core do PHP decidiu se mexer, né, ver quais eram as implementações, as melhorias que eles podiam fazer no core, e eles criaram um branch chamado PHP-NG em 2014, que era o tal do PHP New Generation. Eles mudaram a estrutura interna do PHP e, só para vocês terem uma ideia, do PHP 5.4, que foi a última branch da versão 5, para o 7.0, o ganho de performance era só de você trocar o binário, era de 50% a 100%, tá? Fora outras otimizações. Aí, como o Gustavo disse, veio melhorias em relação à parte de tipagem de código, você foi permitido tipagem de escalar, foi permitido tipagem de retorno, veio classes anônimas, veio inúmeras correções de inconsistência da linguagem. Então, assim, a linguagem, ela evolui ano após ano, melhorias de consistência, vem trazendo funcionalidades novas. Então, fiz esse parênteses um pouco longo para falar do Facebook, mas é pertinente falar disso, né? Não, excelente, excelente. É muita informação e é bem bacana mesmo. Bom, estamos agora caminhando para as nossas considerações finais. Então, eu queria que cada um de vocês falasse as suas considerações finais, o seu jabá, da sua comunidade, enfim, para a gente encaminhar para o final do programa. Já foi falado hoje, não tem bala de prata, PHP sempre vai ser uma consideração. Se vocês precisarem de uma solução de vendas, dê uma olhada no Eleve. Ele tem também o Eleve Saúde, o Eleve Gestão. Galera, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: se vocês estão começando em desenvolvimento web e vocês vão iniciar para o PHP, não tenham nenhuma dúvida que é uma excelente ferramenta, um excelente ecossistema, né? Eu, durante muito tempo, eu tive, entre aspas, vergonha de falar que eu trabalhava com PHP, porque, como a gente sabe, né, a área de tecnologia tem algumas pessoas tóxicas que gostam de julgar se você utiliza JavaScript, você não é um bom desenvolvedor, se você utiliza PHP, você não é um bom desenvolvedor, você trabalha com Microsoft, você é isso. Galera, isso é bobeira. Então, vocês podem trabalhar com PHP tranquilamente, tá? Ele é um ecossistema sólido e robusto, é uma linguagem que evolui a cada ano, é uma linguagem que traz novas funcionalidades. Só para vocês terem uma ideia, a versão 7.4 que foi lançada no final do ano passado veio com propriedades tipadas, arrow functions, preloading, veio com FFI, tudo tecnologia nova, coisa de ponta que permite com que a linguagem se torne cada vez mais robusta. A linguagem, ela tem frameworks sólidos, então se vocês gostam de sabores à la Java, você pode utilizar Symfony. Se vocês gostam de algo mais para a parte do Rails, vocês podem utilizar Laravel. Tem, entre outros, frameworks excelentes também na linguagem. O ecossistema PHP pensa muito, né, e está muito apoiado em qualidade de código. Então vocês têm ferramentas de testes que são excelentes. Então todos os frameworks, eles já vêm com ferramental de teste e desenvolvimento e de scaffold de código já out of the box. A gente tem um ecossistema rico de bibliotecas que podem ser instaladas utilizando o Composer, que está no Packagist. Tem ferramentas de análise estática, então se vocês precisarem de algo que verifica, né, o teu código em relação a tipos, a contratos, vocês podem utilizar ferramentas como Psalm, PHP Stan. O pessoal do PHP, eles falam muito de arquitetura de código, falam muito de design de código, falam muito sobre arquitetura hexagonal, CQRS, microservices, domain-driven design. Então, vocês não precisam se preocupar se vocês têm aquela visão até deturpada de que linguagem PHP ou o pessoal que fala sobre PHP está um pouco ultrapassado, né? Vocês podem ficar tranquilos que é um excelente linguagem, uma excelente plataforma, utilizados por Facebook, por Vimeo, por Leroy Merlin, por um monte de empresa grande. Pela TOTUS, e a quantidade de vagas que se encontram no mercado é gigantesca. Então, vocês podem ficar despreocupados, tem vagas para tudo quanto é área. Se você quer trabalhar com CMS, Drupal, WordPress, Joomla, tem. Se você quer trabalhar com a parte de desenvolvimento de software para software house, vocês podem trabalhar com framework, entrega. Se vocês quiserem trabalhar com produto, também tem produto. Tem um monte de plataforma, tem um monte de empresa que utiliza PHP. E o mais importante de tudo, galera, fiquem próximos das comunidades do seu estado. Procura saber mais sobre a comunidade. Tenta bater um papo com o pessoal da região de vocês, via Slack, via Telegram, via Facebook, via Twitter. Twitter é um excelente meio para vocês poderem ficar em contato com os desenvolvedores que são referências ou que podem passar conteúdos interessantes para vocês. E é isso, né? Eu acho que eu acabei falando de boa parte das coisas que eu queria falar sobre a linguagem, né? A linguagem está evoluindo, a linguagem tem muita coisa pela frente. E, né, fazendo um pequeno jabá, a versão do PHP 8 sai no final desse ano, em dezembro. Então, vai
vir com funcionalidades out of the box também, que é o JIT, né, o Just in Time Compiler, uma funcionalidade que já tem no JavaScript há algum tempo, vai vir para o PHP agora. A linguagem também acabou de incluir os famosos generics, então a gente vai poder utilizar também nativo da linguagem generics, union types, entre outras novas funcionalidades, tá? Só para ficar como referência, tem uma palestra minha que eu fiz no PHP Community Summit o ano passado com todas as novidades do PHP 7.4, tá? Tá no YouTube, depois vai estar aí nos comentários do episódio. E tem um artigo do Nicolas da Silva, que faz parte do PHP SP, que ele fala sobre todas as novidades do PHP 8, também tá em português. E é isso, galera. Vixe Maria, muita informação na minha cabeça vai explodir. Mas muito obrigado, Marcel. Muito bom mesmo. E é o que o Marcel falou, tome cuidado com o Twitter, que é uma ferramenta excelente, mas tem muita gente tóxica e, para não dizer outra palavra, babaca, certo? Então não importa qual linguagem, não importa quem você é, quem você seja, todas as pessoas são importantes na comunidade e todas as tecnologias são importantes. Então, assim, é muito bom esse aviso do Marcel para tomar cuidado, filtrar bem o que você escuta, que normalmente quando o cara fica tacando pedra do nada pra nada, é irrelevante, não vale a pena escutar. Críticas construtivas são muito boas e bem-vindas, mas blá blá blá, de isso aqui é lento, isso aqui, tá, por que é lento? Não sei, então você não sabe, então não é relevante, tá bom? Muito bom esse disclaimer, Marcel. Bom, estamos caminhando para o final do nosso episódio, e aí, pra tanta informação assim, então o que eu peço pra vocês é a dica da semana, dica de entretenimento, série, etc. E eu vou começar a minha, que eu tô aqui na minha casa com meus filhos, e eu vi que o Netflix é uma coisa bem legal, que ele lançou uma série nova chamada Chico Bombom. É uma série bem engraçada, bem legal, só que por causa do Covid, eles liberaram a temporada com português de Portugal. E meus filhos assistiram e adoraram, só que depois atualizaram o Netflix e tiraram a dublagem português de Portugal. E meus filhos estão desesperados, porque eles querem o Chico Caramelo e não o Chico Bombom, porque a Chico Bombom não existe em português de Portugal. Então, mas enfim, a dica que eu dou é Chico Bombom. E se vocês têm VPN, que é isso que eu tô fazendo pra conseguir simular que eu tô em Portugal, Chico Caramelo também é bem bacana, tá? Coisa que a gente não faz pelos nossos filhos, né? E você, Gustavo, o que você recomenda? A minha recomendação de série é Dark, que agora, final do mês que vem a terceira e última temporada. Eu vi o trailer, é verdade. Pô, mind-blowing esse trailer aí, né? Legal. E você, Marcel, alguma dica aí pra, depois de tanta informação de PHP, pra esvaziar um pouco o buffer? Eu tenho uma dica, né? Na verdade, eu tenho algumas dicas aqui. Eu confesso que eu sou um cara de tecnologia, mas eu não sou muito de assistir séries. Eu até gosto, mas tem um tempinho que eu não assisto. Tá, mais uma que eu ouvi que eu achei interessante, que curiosamente, né, pode ser relacionada à tecnologia, mas não é uma chamada O Código Bill Gates. Os episódios que eu vi falam sobre a história do Bill Gates e sobre algumas ações que ele tem na vida dele, né? E eu peguei um episódio muito interessante que ele fala sobre um projeto que ele tem de criação de sanitários para países que lidam com transmissão de doenças na África, e é muito interessante, né? Ele realmente é uma mente muito curiosa, assim, é uma mente muito brilhante que a gente tem na sociedade atualmente. É o que eu gostei dessa série, principalmente da postura dele atual, é que normalmente antes de acontecer essa pandemia, ele ficava falando, olha, vai acontecer uma pandemia, fica ligado, não vamos descuidar, vamos cuidar das doenças e tal. E aí quando acontecer essa desgraça, hoje ele é uma pessoa do lado otimista, que todo mundo tá pensando que o mundo vai acabar, ele, não, gente, calma que vai dar certo, fica assim não. Então assim, eu gosto dessa atitude atual dele de acalmar as pessoas. Ele falou que ia dar merda, deu, mas agora que já estamos, então calma, gente, calma que vamos com calma que vai dar tudo certo. Fique em casa. Então é isso, gente. Para finalizar, o nosso jabá final do nosso portal developers.totos.com, que temos vagas, né? Como até o Gustavo falou, vagas para PHP, inclusive. Então acessem, dê like no Spotify, compartilhe esse podcast, certo? E é isso. Até a próxima e tchau, tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.